Exatamente. Olha só, temos a pergunta aqui da Thaís. O que fazer quando tem um líder que não sabe cuidar de jovens? Aqui agora é o liderado. O que um liderado faz quando o líder não sabe cuidar dos jovens? Olha, eu acho que a gente já praticamente respondeu a pergunta, né? É verdade. A desmotivação aí é o próprio líder. Sim. Aí eu acredito que tem que ter uma intervenção pastoral, né? Pastoral, conversar com o pastor, né? Expor O a próprio situação. pastor, o pastor está ali como o líder, podemos dizer, o maior líder da igreja. Tem as equipes, tem vários líderes, mas o pastor é que tem que estar atento a isso, né? Porque se o pastor está olhando para o grupo de jovem, tem um líder que não está tendo crescimento, então aí para mim tem que ter uma intervenção. Eu acredito que você que respondeu, você precisa procurar o seu pastor, explicar para ele. Sim. E urgentemente precisa haver uma intervenção pastoral aí na situação. Ótima resposta, pastor. Temos aqui também a pergunta do Daniel Ferreira. Pastor Marena, cite 3 características que o líder deve ter para ser próspero na sua chamada. 3 características. Pergunta feita pelo Facebook. Quais são, pastor? Eu coloco o propósito. Propósito. Ele tem que ter propósito. Se ele não tiver propósito, certeza do seu chamado. Eu colocaria uma coisa muito importante que já falamos aqui, a humildade. Sim. Ele tem que ser humilde, tá? Tem que saber compartilhar. E jamais nós podemos esquecer que um líder tem que ser cheio do Espírito Santo. Pronto. É tudo. Se ele não for cheio do Espírito Santo, não tiver a direção do Espírito Santo, será difícil. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Ele tem que entender, qualquer liderança dentro da igreja, até na área administrativa da igreja, hoje, a gente entende, às vezes a gente fala com a parte administrativa, a gente se envolve muito também com a parte administrativa da igreja, e a gente sempre fala, gente, isso aqui é muito mais do que uma empresa, isso aqui é uma igreja. Isso aqui não existe só a luta material, a luta visível, existe a luta invisível, né? Que qualquer área que você estiver agindo, atuando, você sabe que o inimigo vai travar, e você tem que entender que mesmo que seja numa área administrativa da igreja, sim, você deve ser um instrumento de Deus. Olha, naquela área. Que profundo. Vocês conseguiram entender isso, jovens? Respondendo à pergunta, são 3 características. O jovem deve ter propósito, humildade e ser cheio do Espírito Santo. Isso é profundo, Tem pastor. muito mais, né? Ele perguntou 3, mas se a gente fosse falar aqui, na ideia de outras pessoas, existem outros, mas eu entendo assim que se a gente seguir por aí, a gente consegue chegar lá, até porque a terceira posição que eu coloquei é ser cheio do Espírito Santo. Aí o próprio Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas. Uau, isso é profundo, meus irmãos. O Espírito Santo vai vir para ensinar todas as coisas. Já está conosco, já né? está agindo, né? Sim. Ele já está atuando. Então, o Espírito Santo ele vai agir na sua vida quando você se dispor a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, temos mais uma pergunta da Aline Miranda. Como é servir a Deus desde jovem? Anne Miranda. Como é servir a Deus desde jovem? Como é, pastor? Olha, eu vou inverter. Eu falei a terceira, cheio do Espírito Santo, mas eu vou inverter para a primeira. A primeira, tá, né? Eu vou inverter para a primeira. Aline, é o seguinte... É Anne. Anne, isso. É Anne, né? Anne, é o seguinte, eu tenho essa experiência. Eu fui jovem, aceitei Jesus como jovem, e a minha primeira preocupação foi receber o batismo do Espírito Santo. Foi porque o pastor me ensinou isso. A minha primeira fala com o pastor, depois que eu me batizei nas águas, ele falou, pronto, agora começa uma nova etapa na sua vida, você precisa receber o Espírito Santo. E na primeira vigília que eu fui, tá, eu recebi. E tem uma coisa, nós quando somos jovens, nós temos muita força e pouca experiência. Nós devemos buscar pessoas fiéis, experientes, para nos instruir. Poder guiar, né? Para nos guiar, para nos ajudar.
tem que tomar muito cuidado com decisões precipitadas. O jovem sempre tem aquilo, né? É sempre, tem que ser agora Muita e tal. energia. Decisões precipitadas, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá?